Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações. Esse pós-jogo Vasco 1-0 em cima do Puerto Cabello pela Sul-Americana. Antes de a gente começar a falar sobre esse futebol que aconteceu, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza? Galera, ajudando aí o canal a bater 1000 inscritos, vambora nessa, ajude aí o Falando de Vasco, beleza? Galera, jogo aí, 9h30 começou o jogo do Vasco pela ESPN e a Disney Plus, tá? De antemão, quero pedir desculpa aos inscritos, falei que ia estar fazendo a live, fui lá dando a aula lá de jiu-jitsu, acabou que a gente teve uma interferência de um aluno lá, acabou se machucando, mas aí a gente conseguiu chegar a tempo do jogo, liga a televisão e vamos embora ver o jogo do Vasco. As atuações do Vasco no primeiro tempo, a gente começou a observar que o Vasco estava jogando com a bola muito no pé, tá? E gostando muito de ver atuações do jogador. O Vasco mudou? Não, não mudou. O Vasco virou Barcelona? Muito longe de ter virado Barcelona. Mas o Vasco começou de antemão já começar a jogar com a bola nos pés. A primeira coisa que eu quero falar, dentre todos os jogadores dentro de campo, hoje as atuações foram boas. Mas por que foram boas? Porque jogamos contra um time fraco. Um time que até dentro mesmo da tabela, né, do pote G que nós encontramos da Sul-Americana, o Puerto Cabello é o último time expressivo, mais baixinho que nós temos. Sabemos que o Vasco está em primeiro lugar, o Lanús em segundo, o Melgar em terceiro e o Puerto Cabello em quarto. Por que eu estou falando isso? Porque conforme discorrer do vídeo, você vai falar, caramba, parece que você está falando de um Super Vasco. Não foi um Super Vasco. Foi um time fraco que o Vasco jogou e tinha a obrigação de fazer resultado positivo, mas, porém, Vasco não fez. Tá? Mas o Vasco ganhou de 1-0. O Vasco ganhou de 1-0, mas Vasco não teve nenhum ponto positivo, tá, dentro de campo. O único ponto positivo que eu consegui ver uma triangulação dentro daquilo que eu bato direto aqui dentro do canal, falo isso para vocês, e também vi jogadores começando a performar. Não sei se é a pressão, tem que mostrar trabalho. Carilli está com o emprego aí com a corda bamba no pescoço aí, já se apertando. Enfim, não sei o que pode ter acontecido aí, mas o jogo começou bem. Tá? Léo Jardim foi um goleiro. Eu vou discorrer jogador por jogador. Léo Jardim é um cara que não trabalhou esse jogo a não ser uma única bola no segundo tempo, no finalzinho, que foi de falta. Não teve bolas, tá? Para Léo Jardim estar trabalhando, fato. A linha de defesa, o PH melhorou um pouquinho dentre os últimos jogos que ele cometeu, que ele fez. Hoje o PH jogou um pouco melhor. Hoje o João Vitor passivo de erro, graças a Deus. E o Maurício Lema, ele com certeza vai se consolidar aí um zagueiro titular. Mais uma vez fez aí a sua pressão, tirou muitas bolas alçadas aí dentro da área do Vasco. Ele tirando cabeça, não dando nem oportunidade para o Léo Jardim estar trabalhando, diferente da sua última atuação. E o Lucas Piton, eu estou falando aquela linha de defesa. Eu vi ele cortar muita bola, antecipar muito, dando bote, armando contra-ataque, errando e falhando, como sempre, recebendo bola nas costas, porque ele sobe muito. E eu já falei que quando o PH sobe demais, quando o Lucas Piton sobe demais, fica um buraco nas pontas, aonde o time vem com 3, como foi o Corinthians, acha cada um em cada ponto no meio, é só lançar a bola, tá vazio. E eu vi isso acontecer. Tem que ajeitar essa cozinha. Outro questionamento que eu quero fazer aqui. Vasco mesmo que conseguiu jogar com a bola no pé lá na frente, lá, a saída do Vasco, da sua formação ali de defesa, é ruim demais. Eu fico imaginando, tá? Conjectura minha, não tem feeling disso não tem notícia sobre isso. O Diniz entrou no Vasco, é um novo técnico, vai sair, saída de bola, igual ele gosta de sair com essa turma, vai dar prejuízo ao Vasco. Entendeu? Porque os caras é ruim demais com a bola no pé para poder estar saindo.
E eu estou falando de uma equipe mais fraca na chave G da Sul-Americana, tá? Não se esqueça disso. Então o Vasco conseguiu ainda algumas ações. Aí eu quero estar falando agora do Hugo Moura. Vocês sabem aqui que eu puxo sardinha para ele. Cara, um baita de um meia ali, consolidando como sempre a forma expressiva de marcação. Não passava nada pelo cara, não passava nada. O Hugo Moura, ele conseguiu aí a sua titularidade no meio de campo. É difícil estar tirando ele aí. O que nos preocupa é ele aguentar os 90 minutos que a bateria dele vai riando. Ele é igual o PH. Eles dão tanto de si, que chega uma hora que eles precisam ser substituídos. E é normal. Mas enquanto estão com a bateria ali cheia, o botijão de gás está cheio, meu irmão, os caras é pau pra obra. Entendeu? Então, assim, eu vi ele interceptando muita bola, muita jogada, fazendo um bom trabalho com o Felipe Coutinho, fazendo um bom trabalho ali com o Tietê, tá? A mudança do time do Vasco, né, que eu trouxe a escalação mais cedo, dentre o... Deu uma cortada no vídeo aí que eu senti um cheiro de queimada aqui, eu já, né, mas vamos voltar ali, não é nada demais não. Então, quando os caras ali tá com a botija cheia, né, tá ali correndo pra caramba, os caras são absolutos. E o PH hoje demonstrou uma boa partida, portanto que até no final ele agradeceu aí a bela partida que ele fez, tá? Foi uma partida normal contra um time de menor expressão, tá? Aí já começa o Hugo Moura. Eu falo pra vocês aqui, quer ver se o cara joga bem? Observa quando ele tá sem a bola no pé. Então você vê o Hugo Moura, ele tendo essa leveza para a direita e para a esquerda, tá? Porque tanto ele trabalha com o Tietê, como ele também trabalha com o Felipe Coutinho. Ele trabalha com o PH e ele também trabalha com o Piton. Então ele é um cara que dá segurança para os caras avançar. E se os caras puderem avançar sabendo que tem uma cobertura aqui, até porque hoje eu vi o Vasco fazendo dessa seguinte forma. Quando ia um em cima da bola, tinha um outro na cobertura. E isso era ele o tempo todo na cobertura. Quando não era ele indo em cima da bola, ou era o Tietê ou o PH do lado direito. Quando não era ele em cima da bola, era aqui o Felipe Coutinho, ou o Nuno Moreira e o Lucas Piton. Então, essa parte aqui da cozinha deu uma melhoradazinha na questão de marcação, mas o time, Puerto Cabello, não tinha poder defensivo nenhum, ofensivo nenhum, poder ofensivo nenhum. Era muito difícil eles conseguir atacar o Vasco, mas porque o Vasco era mais eficiente, montou uma linha de 4 ali e deu uma segurada? Possa ser. Os caras não conseguiam espaço porque o Vasco fechava ali um 4-4-2, ou um 5-4-1, também, entendeu? Porque quando o Vasco é atacado, ele fecha um 5-4-1, ele se resguarda, baixa bem as suas linhas. Quando o Vasco está atacando, ele entra aí ou no 4-4-2 ou 4-3-2-1. E assim que aconteceu o jogo, Vasco toda hora dando blitz, aí que entra que você vai achar que é o Barcelona jogando. Não foi o Barcelona jogando, não. E aí que a gente começa a observar o lado direito. Se o PH dá uma melhorada e tem o Hugo Moura lá atrás para poder fazer essa defesa, tá? Então a gente vê ali, o Hugo Moura dá um apoio pro lado direito, PH trabalhando com o Benjamin Garré e o Benjamin Garré trabalhando com o Tietê. Só que diferente daquilo que a gente viu antes, eles conseguiram triangular, achar a bola alçada no fundo da área, entendeu? E fazer boa jogada, errando até pouco. Entendeu? Hoje o Vasco jogou melhor nesse sentido, entendeu? 3 jogadores e tendo o Hugo Moura aqui de xerife, ó, fica tranquilo que a bola passar aqui no pé, a gente dá um jeito, entendeu? E o Benjamin Garré, ressaltando, foi uma das suas melhores partidas desde quando ele chegou no Vasco. Hoje ele jogou melhor. E outra coisa que eu falo para os senhores, presta atenção quando ele não estiver com a bola no pé, porque ele é um cara determinado a ficar no lado direito, tá? É um atacante do lado direito. Mas se você prestar atenção, tá? Quando a linha não sobe do Vasco, ele me sai da direita, sabendo que tem um PH que é um bom cara de corrida, e tem também o Tietê, que estava junto com ele nessa jogada, e o Hugo Moura protegendo as suas costas, ele me parte para a esquerda. Ele sai da direita e me parte para a esquerda. Até porque o gol do Vasco da Gama sai dos pés, não do Piton de cruzamento.
tá? O gol do Vasco que saiu os 45 minutos do segundo tempo, ou do primeiro tempo, desculpa, saiu dos pés do Benjamin Garré. Benjamin Garré que conseguiu dar um cruzamento até meio feioso e Verratti sobe lá no terceiro andar, porque o zagueiro de 1,93 m de altura, ele consegue, muito deslocado, cara, e muito longe da área, muito longe da trave do goleiro, muito longe, cara, ele é surreal, cara, surreal. E ele totalmente deslocado consegue achar um cabeceio que nem com o pé a gente não conseguiria fazer aquele gol, cara. Ele é demais. Para você ter ideia de como ele flutua bem. Cara, ele quer ele na direita, mas se abrir espaço para a esquerda, ele vai estar lá, você vai achar ele. Então, eu começo a observar isso nele e eu começo a ver que o Tietê, Benjamin Garré e Paulo Henrique, quando tiver em alto e mais entrosado, vai dar bom esse lado direito. Pô, Washington, o que tu tá falando? Tô falando que vai ter uma melhoria do futebol do Vasco aí pro lado direito. Agora, a recomposição é um outro problema, que o Fábio Carille vai ter que resolver, ou um outro técnico. Por quê? É aquilo que eu falo. Quando as linhas sobem, quando o time consegue um contra-ataque, fica 2 buracos na ponta, meu irmão. Fica 2 buracos na ponta, tá? Então, vamos lá. Partindo pro lado esquerdo, a gente tem o Felipe Coutinho, Nuno Moreira, que foi um baita no partidão desse cara de novo, tá? Como sempre aí, mostrando que uma das melhores contratações do Pedrinho com o Felipe Coutinho, o Nuno Moreira, é o que mais se destaca. E junto com o Piton. Piton, eu vi ele interceptando muita bola, vendo a jogada dos caras com muita antecedência, lembrando até aquele Piton em 2023, ele sempre caçava a bola antes da jogada dos caras e montava o contra-ataque. Não tão muito veloz, porque o time do Vasco é lento, mas consegue fazer, tá, essa linha de contra-ataque, porque o Verratti fica sozinho lá na frente. E agora que era diferente de antigamente, Piton pegava a bola, não tinha para quem chutar, toma Verratti se bananava todo. Agora não. Como o Hugo Moura, voltando a dizer de novo, é um cara que mete uma base aqui no meio de campo, dá qualidade o Nuno Moreira fazer o Coutinho jogar bola. Coutinho, ele descia, pegava a bola, porque ele tem um outro cara como referência, que é o Nuno Moreira, para ajudar ele, e também na ponta esquerda tem o Piton. Então jogava os três juntos ali, pipocando a bola. Então, lado esquerdo também hoje deu uma melhorada, tá? Com bolas nos pés, que eu tô falando, senhores. E aí, a gente vê o Vasco se comportar tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo, quase meio que igual. Só não foi tão igual porque o Felipe Coutinho foi o que caçou mais o jogo. Que além do trabalho que a defesa, ela peca muito e fica alçando a bola, a gente fala rifar, né? Rifar a bola toda hora para frente, rifar a bola para frente. Quando o Piton tava com essa bola no pé, ele voltava, o Nuno Moreira, ele voltava a pegar essa bola e fazia a construção de jogada. Isso que o meia, camisa 9, ele tem que fazer dentro de campo. É isso que o cara tem que fazer, tá? O meia construtivo é isso que ele tem que fazer. Pegar, levantar a cabeça e ter opções para ele montar o esquema tático do Vasco. E foi o que aconteceu. Então, hoje também já está começando assim, diminuir as minhas críticas sobre o Felipe Coutinho. Já uma outra boa partida que ele faz. Infelizmente, não conseguiu fazer o gol porque foi um pecado em não ter feito o gol. Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Porque o Felipe Coutinho, toda vez, ele caçava a jogada, conseguia levar as bolas ao fundo. Ele conseguiu ter aqueles 2 tapinhas para chutar pro gol. Porque essa jogada, além de estar marcada, ele ficou muito marcado e os caras eram muito grandalhões para cima dele, porrada para cima do Felipe Coutinho, mas ele conseguiu achar a jogada. E o Vasco conseguiu fechar um pouco melhor na frente. Portanto, que o que não mudou o placar não foi a incompetência do Vasco. O Vasco achou o gol sim. Caraca, Real Madrid. Não. A equipe era fraca e o Vasco conseguiu jogar com a bola nos pés. É diferente, tá? Mas o problema é que o goleiro dos caras é bom pra caramba, meu irmão. O goleiro deles é ótimo. E foi ele que salvou
a sua equipe, o Porto Cabedelo. Porto Cabedelo pode dar um troféu para esse goleiro, ele tem que sair com um troféu do melhor jogador em campo, tá? Por quê? Porque ele que salvou. Felipe Coutinho, ó, eu tô com a estatística aqui na mão. Felipe Coutinho, só que eu contei 4 chutes indefensável em uma cabeçada, e esse cara conseguiu tirar tudo, meu irmão. Ele conseguiu tirar tudo, goleirão do Puerto Cabedelo, tá? E aí a gente sabe que aquela jogada lá dos caras ia meter a porrada mesmo, a porrada ia estancar, e toma ali cartão amarelo para lá, cartão amarelo para cá. O juiz não dá mole, a gente sabe muito bem disso. E aí o Felipe Coutinho não consegue. Cara, assim, teve uma que ele recebeu a bola, ele deu uma cabeçada de almanaque, bola cruzada na área, ele, cabeceou pro chão, antes do goleiro, a bola quica, o goleiro vai lá, cara, a mãozinha do goleiro. Porra, o Felipe Coutinho já faz assim, tipo assim, porra, hoje não é meu dia, puta que pariu. E foi isso que se resumiu o primeiro e o segundo tempo, com esse tipo de jogada do Vasco, tá? Segundo tempo, Vasco caçando mais para tentar fazer o gol, e chegou 30 minutos, ali o cara vai começar a mudar, 30, 35 minutos ele começa a mudar, aí ele tira o Felipe Coutinho, tá na hora de sair, e bota o Dimitri para ir. Eu quero falar disso aqui, tá? O Lorde Augusto entra no lugar do Benjamin Garré, porque ele pediu para sair, que estava muito cansado. Boa partida do Benjamin Garré, tá? O Tietê, como de praxe, ele sai e entra o Paulinho, que vai ser uma baita de uma briga aí nessa temporada por essa posição desses dois atletas maravilhosos que nós temos, tá? Mas ainda está longe de ser o melhor meio de campo do Campeonato Brasileiro. E o Ryan entra no lugar do Nuno Moreira, que Nuno Moreira também já estava com a bateria arriadíssima, tá? E o Vasco tentando, em dentro das suas ações, tá? Tentar o segundo gol, e o goleiro salvando igual a perereca lá dentro. Resumindo, Vasco não conseguiu fazer mais um gol. No finalzinho, que eu tô mexendo aqui, os caras começaram a atacar. E a aflição, São Januário lotado, meu irmão, lotado, vendeu todos os ingressos, lotadão. E aí a galera começa a xingar. A galera começa a xingar, que eu separei aqui, foi nesse ponto aqui, ó. Estatística dos times. Vasco deu 22 chutes pro gol. O Puerto Cabedelo deu 5. Irmão, o goleiro dos caras salvou, porque foram todos os chutes claros de gol. Só um chute do Verratti, que foi para fora porque ele machucou. A bola bateu na parte de trás, ele foi dar de chapada, a bola bateu na parte de trás do pé dele. A bola foi para fora. As 21 chutes pro gol e cabeçada, foi tudo direcionado pro gol. Felipe Coutinho perdeu as 5, mais uma cabeçada, e mais outros confrontos, tá? E a galera tentando fazer o gol e nada de entrar. 10 chutes pro gol bem claro, e o Puerto fez que foi o de falta. Aquela bola que foi uma batida direto pro gol, que o Lael Jardim faz a defesa bem clara. Vasco teve 58% de posse de bola e o Puerto teve 42%. A estatística do jogo não diz que o placar tinha que ser assim. O placar tinha que ser uns 3-0, uns 4-0, por tudo que o Felipe Coutinho entregou. Boa partida, e todo o time. Mas quem salvou o emprego nesse momento, até o momento que eu estou gravando, tá? Foi o Verratti, que o cara me sobe no terceiro andar e consegue fazer um gol aí, e o que mantém ainda no fiapinho cabelo de rã é o Verratti, cara. Verratti, 44 gols, já passou Germancano, o segundo maior artilheiro que tem aí do Vasco.
O cara faz gol para rodo e ele tá salvando. Foi dar entrevista agora e não falou mal de ninguém. Mas com essa estatística toda, do jeito que o Vasco se comportou, e no final o Vasco recuando e o time dando em cima, os torcedores todos ficaram aflitos, apavorados. Será que vamos ver aquela cena de novo, igual aconteceu lá pelo primeiro jogo da Sul-Americana, contra o Melgar? O Vasco ganhando de 3-1, os caras foram lá e conseguiram empatar. Será que vai empatar de novo? Então o Vascaíno já ficou sequelado com o Fábio Carille. Então a torcida começa a cantar unanimamente, não uma, não duas, nem três, mas decorrente de 15 minutos para terminar a partida, a torcida do Vasco começa a gritar: ei, Carille, vai F. Ei, Carille, vai tomar F. Ei, Carille, vai tomar F. Todo tempo e todo momento, a torcida do Vasco, aqui com o Fábio Carille, e quem salvou ele foi o Verratti. Foi o cara que chegou lá, depois do pós-jogo lá do Corinthians, falou pra caramba, não estava errado, e o cara que salvou o emprego dele foi ele. Agora, a minha pergunta, para fechar aqui, é: Carille fica ou Carille sai? Porque se é um time mais fraco que nós temos, entendeu? O Vasco se comportou assim, imagine contra outros times, meu irmão. Como é que vai ser contra o Lanús? Que inclusive o Lanús joga amanhã, tá? Joga amanhã, vou trazer aqui para vocês, contra o Melgar. E o Vasco está com 4 pontos, tá? É o líder até o momento, 4 pontos no líder do grupo G, tá? Mas o Lanús e Melgar joga amanhã. Torcer para ser um empate, o Vasco pelo menos ficar aí bem na fita, porque o próximo jogo vai ser contra o Lanús, dia 21 e dia 22. Vou conferir aqui com você, tá? Então, ó, trazendo só os jogos dos brasileiros, tá? América de Cali estava vencendo o Corinthians de 1-0, eu torcendo para esse jogo terminar assim, o Corinthians foi lá e empatou. Então, Corinthians e América do Cali, 1-1, tá? E Vasco, 1 em cima do Puerto Cabello. Não tem mais jogos aí de brasileiro, só amanhã. E aqui o próximo jogo que eu posso trazer para vocês, terça-feira, dia 22 de abril, às 21h30, em São Januário, Lanús. Torcer para amanhã esse time aí não pontuar, tá? Eu torço até mesmo que seja até derrota, porque ele é um dos melhores. Vou tirar por base de valores. O Vasco tem 85 milhões de reais de elenco, sabemos que no Conidis, tá? Mesmo problema que tá tendo lá no Cruzeiro lá, tá? Parabéns para a galera do Cruzeiro. Segundo é o Lanús com 28 milhões de dólares, tá? Então é uma melhor equipe, tá? Falando questão de valores. O Melgar é 10 milhões de euros, 10 milhões de euros, o Vasco empatou com eles lá, tá? Lá em Arequipe. E o Puerto Cabello, 5 milhões de euros. O Vasco jogou com um time de 5 milhões de euros, cara, pela Sul-Americana, jogando desse jeito. Então, galera, fica de olhos abertos aí. Vou estar aí observando, vou ver o pós-jogo. Amanhã eu trago aqui para vocês o que o Fábio Carille vai falar. Mas, ó, a torcida não quer mais não, meu irmão. Quer mais não. E aí eu te falo, fica ou sai? Mete o pé ou espera ele fazer resultado? Porque se continuar do jeito que tá, meu irmão, Vasco não vai muito longe não. Então é melhor aqui, ó, foi o que eu falei. Manda logo, deixa ele embora, paga essa rescisão que é quinhentão. Carille, muito obrigado, Deus abençoe, vai na paz e traz aí um técnico que agora, depois do Sport sábado, só vai vir pedreira, meu irmão. Então dá tempo ainda pro técnico colocar o time do jeito que ele quer, beleza? Porque os nossos jogadores tá começando a jogar com bola no pé, beleza? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos aqui no canal falando de Vasco. Amanhã a gente vem com a ressaca aqui e mais informações desse Fábio Carille aqui falando de Vasco, beleza? Fui!